Muito bem, pessoal. Vamos ver as superfícies quádricas. São superfícies no espaço onde entram todos os termos até a ordem 2 na equação. Aqui você tem os termos em x, y e z e aqui os termos mistos. Tá? Vamos dar uma simplificada nisso. Primeira coisa que a gente vai fazer é explicar como que entram as rotações aqui. Por alto, não vamos entrar em muitos detalhes não. Mas o princípio é o seguinte: na forma matricial, a gente coloca esses termos aqui, de ordem 2, né, nessa representação aqui, onde a gente escreve como produto de matrizes. Notem que a matriz que está aqui no meio tem ABC na diagonal, que representa essa parte aqui. Os termos fora da diagonal aparecem duas vezes aqui de forma simétrica, são os termos mistos aqui. Aqui está o termo linear e aqui o termo constante. Muito bem. O processo para simplificação é usar rotações, assim como feito nas cônicas. Na cônica a gente rodava o plano XY. Aqui a gente roda os planos coordenados. Primeiro XY, depois XZ, depois YZ. Então, a mudança de coordenada pode ser representada através de um produto de matrizes, tá? Da seguinte forma: essa daqui é a coordenada original, essa daqui é a nova coordenada, e aqui entra um produto de 3 matrizes, cada uma delas representando a rotação num plano. Aqui rotação em XY, aqui rotação em XZ e aqui rotação em YZ. Você pode ver na representação que qual eixo fica parado. Aqui no eixo, aqui o eixo Z, aqui o Y, aqui o eixo X. Tá? Cada rotação precisa de um ângulo, então você tem 3 parâmetros. É uma conta complicada de fazer. Tem um atalho, mas a gente não vai entrar em detalhes nisso. Nós vamos direto para a forma mais simplificada, que é essa daqui. Tá? Então nós vamos trabalhar com essa forma aqui, ok? E ver que tipo de superfície que é obtida. Na verdade, a gente não vai precisar mais da forma matricial, a gente pode escrever ela assim mesmo. Tá? Muito bem, então na forma que vocês vão encontrar, vocês vão ver os termos ao quadrado aqui, e os termos lineares e o termo constante. Como que a gente simplifica a partir daqui? A gente pode simplificar um pouco esses termos lineares escolhendo uma translação nos eixos x, y e z da seguinte forma, muito parecido com o que a gente fez com as cônicas. A gente usa o processo de completar quadrado, que é essa formulinha aqui. Se você tem um termo ao quadrado com a diferente de zero e você tem um termo linear, você pode reexpressar isso tudo como um quadrado, uma expressão elevada ao quadrado, mais um termo constante aqui. Tá? E é isso então que a gente usa nas variáveis x, y e z, desde que o coeficiente do termo quadrático seja diferente de zero. Então isso aqui pode estar na variável x, y ou z. Então, por exemplo, se a linha é diferente de zero, eu posso simplificar e eliminar esse termo aqui. Se o b' é diferente de zero, eu consigo eliminar esse. Se o c for zero, aí não tem como aplicar o truque, e aí não tem como eliminar esse. Tá? Aí eu consigo eliminar esse, mas não esse. Ok? Então, tem esse processo, mas vamos primeiro ver um caso em que a, b e c são diferentes de zero. Vamos ver um exemplo aqui. Então, vamos ver aqui o exemplo dessa quádrica, onde a gente vai usar completamento de quadrado para simplificar os termos lineares. Então, eu coloquei aqui nessas expressões os termos que estão em x, em y e em z, em expressões separadas. Cada uma delas eu reescrevi usando o completamento de quadrado. Tá? Então, o lado direito aqui destas expressões, quando somados, são iguais a esse pedaço aqui da quádrica.
ok? Então eu vou fazer isso nesse pedaço aqui e vou substituir as expressões e manter esse menos 2. Chegamos no seguinte, nessa expressão aqui. Então nessa expressão a gente só tem, depois de juntar as constantes, tá, e passar para o lado de cá, a gente só tem do lado esquerdo os quadrados. E agora é muito natural definir o centro da quádrica, onde a gente pode pensar que cada variável aqui pode ser escrita como sendo a variável menos uma constante. E essas constantes, então, definem o centro da quádrica, tá certo? De tal forma que se eu mudar de variável para novas variáveis aqui, que eu estou denotando com linhas, que é uma translação, a gente chega numa forma muito mais simples, que é essa daqui, né? Onde a gente só tem os termos os quadrados. Tá? E aqui uma constante. Se essa constante aqui for não nula, ok? Então a gente pode dividir por ela e convencionar que ela vai ser colocada igual a 1. Então a gente tem uma forma aqui que vai dar uma classe toda de quádricas. Vamos dedicar algum tempo olhando a classificação das quádricas que tem esse formato aqui, onde nenhum dos coeficientes aqui vale 0 e aqui do lado direito a gente põe a constante 1. Vejamos agora essas superfícies quádricas na forma já simplificada. Aqui já não tem termos mistos ou lineares. Nós vamos olhar para essas quádricas que têm A, B e C, todos diferentes de 0. Então vamos supor agora que eles são não nulos e que a constante também é não nula e ela está colocada aqui do lado direito, valendo 1. Tá? Nesse caso, a gente tem uma classificação. A gente tem elipsoides e esferas. A gente pode ter hipérboles de uma folha, hipérbole de duas folhas. Tudo isso dependendo do sinal de A, B e C. Se os sinais forem positivos, então você tem um elipsoide. No caso, é conveniente escrever com essas constantes ao quadrado aqui embaixo, para ficar parecido com as cônicas, as elipses e as cônicas, com a forma reduzida das cônicas. Tá? Muito bem. Feito isso, dá para notar que um caso particular é quando essas constantes aqui no denominador forem iguais. Nesse caso, você tem uma esfera e a constante pode ser escrita do lado direito aqui e ela representa o raio da esfera ao quadrado. As outras superfícies têm sinais de menos. O hiperboloide de uma folha tem um sinal de menos numa das constantes e aqui o hiperboloide de duas folhas tem 2 sinais de menos. Aqui eu escrevi o sinal de menos na primeira variável aqui, no x, tá? Mas ele poderia ter aparecido em qualquer outra variável aqui. Poderia ter aparecido aqui ou aqui. Tá? Muda a posição da figura, obviamente, tá? Mas o nome é o mesmo. A classificação é a mesma. Tá? Então, esse daqui vai se chamar hiperboloide de uma folha. A gente já vai ver a aparência dessa superfície aqui, como que ela é. Assim como o hiperboloide de duas folhas. Nesse caso, duas das variáveis estão com sinal de menos. Poderiam ser qualquer duas. Tá? Novamente, só muda a configuração da superfície em relação aos eixos, mas ele tem essa característica e é chamada de hiperboloide de duas folhas. Muito bem. Vamos ver aqui as superfícies. Para compreender a superfície quádrica, um modo útil é você olhar para o traço. O que é o traço? É um corte da superfície por um plano e a gente dá o nome de traço à curva que é formada nesse plano. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho um elipsoide aqui, desenho aqui a superfície do elipsoide. Então, se eu corto o elipsoide
por um plano paralelo a esse eixo aqui, vamos chamar esse eixo de Z. Então, se eu cortar por um plano paralelo ao eixo Z, escolhi um plano aqui, e eu vou, então, na interseção do plano com o elipsoide, eu vou obter uma curva aqui. Tá? E essa curva é uma elipse. Dá para ver aqui da fórmula que se eu escolher um valor de Z constante aqui, vamos chamar de, por exemplo, Z0, tá? Então, por exemplo, aqui eu coloco um valor Z0 ao quadrado dividido por C quadrado, né? A variável x, eu deixo as variáveis x e y livres. Então, eu posso ver que isso daqui vai dar uma elipse, passando esse cara aqui para o lado de cá, com o sinal de menos, certo? Então, eu tenho uma elipse. Desde que isso daqui seja um número positivo. Enquanto isso for um número positivo, eu posso reescrever isso daqui como uma elipse. Muito bem. Então, é assim que a gente pode enxergar o traço e transformar o traço dessa quádrica numa elipse. Tá? Mesma coisa eu posso fazer nos outros eixos. Tá certo? Eu posso escolher fixar uma constante em x ou um valor constante em y. Na verdade, aqui é um valor constante em y, aqui é o eixo y, aqui um valor constante em x, esse aqui é o eixo x. E eu vou encontrar sempre elipses de diferentes formas e tamanhos, mas são sempre elipses que resultam dessa expressão aqui quando você fixa uma das variáveis. Vamos ver o traço de outras superfícies quádricas do hiperboloide de uma folha. Então, para o hiperboloide de uma folha, a gente tem escolher esse sinal aqui negativo no x, tá? E positivo no y e no z. E para o hiperboloide então de uma folha, se eu pegar o traço, quando eu passo um plano no x igual a x0, eu obtenho uma elipse, certo? Se eu fixo esse, aqui eu vejo uma elipse. Ok. E nos outros, se pelos planos z igual a z0, se escolher um valor de z0 para z aqui, ou para y, o que vai ficar é uma hipérbole. E a cara da figura é assim. Então, essa daqui é uma superfície que é um hiperboloide de uma folha. Já vai ficar claro porque contraste com o de duas folhas, tá? Então, está aqui o eixo x está para cá, eixo y está para lá, e o eixo z está para cá, vindo para cima, né? Ok? E aqui eu desenhei a superfície sendo interceptada por um plano que está com um valor de z fixo aqui. Escolhi um valor de z fixo e o resultado ficou sendo essa hipérbole aqui, tá? Mesmo, a gente vai ver mais superfícies dessas e mais sobre os traços logo à frente, tá bom? Mas esse é o princípio. Esses são os traços da hipérbole formada no hiperboloide, quando eu corto por um hiperboloide. Note o seguinte, se eu cortar por um plano aqui em x, vamos observar aqui, se eu pegar um valor de x aqui e fixar, eu vou cortar a superfície aqui, ó. Então, eu vou formar uma curva fechada, e isso vai ser uma elipse, tá? Esse é o caso em que eu escolho o valor de x aqui e ponho o valor de x igual a um x0, e o restante, então, dá para ver que forma uma elipse. Muito bem, vamos para o próximo, que é o hiperboloide de duas folhas. Então, coloquei aqui dois sinais de menos nessas posições aqui, tá? Para ver, então, o hiperboloide de duas folhas, a superfície aqui desenhada no GeoGebra é assim. Então, ele tem uma parte em cima, tem uma superfície em cima e outra embaixo. Por isso é chamado de duas folhas. As superfícies não estão conectadas, tá?
elas não estão ligadas. Você vem daqui, você tem um espaço no meio aqui onde não tem superfície para passar para outra. Por isso o nome duas folhas. E como são os traços desse hiperboloide de duas folhas? Quando você corta por um plano em Z, fixando Z, tá certo? Você pode obter elipses, tá? Aí você vai dizer, vai achar estranho aqui, né? Porque tem um sinal de menos e menos aqui. Como é que pode ser uma elipse? Não, não é estranho não, porque o que pode acontecer? Esse número aqui tem que ser maior do que 1, para que quando passar para lá ele também vai gerar uma constante negativa. Então você precisa um Z suficientemente grande, cortar para um plano suficientemente alto aqui, para que você fique com uma constante maior do que 1, para que na hora que passar para cá fique tudo negativo. E aí você multiplica por menos e você vai ver as elipses. Tá? Então isso significa que o primeiro corte aqui, tá, acontece, tem que ter um primeiro Z mínimo aqui, onde você encontra o vértice aqui da folha. E aí você pode subir, né, aumentando o Z, aumentando o corte aqui, você vai cortar e vai encontrar então a elipse. Nas direções Y e Z, os traços são hipérboles. Tá? Aí é mais fácil de enxergar. Se você põe um x0 aqui, escolhe um valor constante para x0, você vê que aqui é uma hipérbole, e mesma coisa se você colocar um valor y0 para cortar o plano, você fica com uma hipérbole. E está aqui a hipérbole, então, parte da hipérbole fica numa folha e a outra parte fica na outra folha. Tá? Então está aqui, esse é o hiperboloide de duas folhas. Muito bem. Vamos ver uns exemplos feitos com o material do AVA de teoria dinâmica. Então está aqui. No material do curso, no ambiente virtual, você vai ter esse link, e esse link vai te direcionar a uma página do GeoGebra, onde o professor Paulo Caetano fez esse programinha para ajudar a visualização das quádricas. Então, muito bom esse programa aqui, você pode brincar com os coeficientes aqui das quádricas. Se você não tem acesso ao AVA, então você pode entrar direto por esse endereço aqui, é aberto. Tá? O exemplo que está aqui é esse daqui, é um elipsoide, e você tem habilidades aqui para colocar cortes. Vou mostrar para vocês como ficam os cortes por planos, tá? As elipses ao cortar por planos. Então você pode selecionar corte num dos eixos. Você pode girar o objeto e você pode escolher voltar para esse ponto de vista aqui, ou olhar planos, certo? Nesses botões aqui. Muito bem. Então vamos ver os cortes, né, que são os traços formados ao longo dos eixos. Então, para isso daqui que é um elipsoide, você vai encontrar essas formas aqui. Tá? Então você tem o elipsoide aqui sendo cortado pelo eixo X, essa bolinha aqui indica que ponto do eixo X você está cortando, e aqui está o traço do elipsoide pelo plano. Então você pode fazer pelo plano em qualquer um dos eixos aqui, X, Y e Z, e enxergar o traço. Tá? Esse plano vai se mover, então você vai ver a animação disso daqui, usando esse botão aqui. Ó. Quando você clicar em corte, ele vai animar, e você pode dar uma pausa, aqui tem um botãozinho do lado aqui para você dar pausa se quiser. Muito bem. Vejamos aqui como é que fica o hiperboloide de uma folha. Tá? Eu escolhi esse hiperboloide aqui. Do elipsoide eu troquei esse sinal. Tá? Troquei o sinal em Y. Se você pegar o traço ao longo do eixo Y, você vai ver elipses. Aqui
dessa impressão de círculo, mas ela não é exatamente um círculo, tá? É uma elipse. E sempre que você cortar ao longo desse eixo aqui, você vai ver elipses, tá? Aqui ela vai ficando mais estreita, perto do zero, e depois ela abre novamente quando você se afasta da origem. Os traços aqui ao longo do eixo X são hipérboles, tá? Então aqui tem os dois ramos da hipérbole, mas note que a superfície em si é conectada, né? Eu posso andar de um lado para o outro, ela só tem uma superfície aqui, por isso que a gente fala que é uma folha, tá? Agora, à medida que eu ando no eixo X, observem aqui, a hipérbole muda de posição, ela está assim. Agora eu vou fazer um corte um pouco mais para cá, tá? E aí a hipérbole agora mudou de característica. Os ramos delas estão assim, ok? Isso quer dizer que entre essa imagem aqui e essa daqui, tá vendo? Mudou o ponto no eixo X onde foi feito, onde o plano passou. Não tem um ponto especial intermediário entre os dois, em que o corte, o traço, forma duas retas concorrentes, assim, tá? Exatamente duas retas concorrentes. Muito bem, a mesma coisa acontece no eixo Z. Se você cortar o eixo Z para um plano, você vai ver a formação aqui da hipérbole, e dependendo de onde você cortar pelo plano, o eixo Z para um plano, você vai ver que as hipérboles estão numa posição diferente, tá? E em algum ponto você forma exatamente duas retas concorrentes. E finalmente, o hiperboloide de duas folhas. Eu coloquei essa expressão aqui para o hiperboloide de duas folhas, tá? Com sinal de menos no x e no y. Então aqui ele tem uma folha aqui em cima, a outra aqui embaixo, formando a superfície toda. Os cortes em x são hipérboles, assim. Em y, também hipérboles, tá? E aqui em z, são elipses. Se o plano tiver com um valor de z negativo o suficiente, você vê uma elipse. Se ele tiver positivo o suficiente, você vê uma elipse na outra folha. Se ele tiver um valor intermediário aqui no meio, tá? Entre os vértices, é uma elipse degenerada, né? Uma elipse onde, na verdade, deu um conjunto vazio. É uma das possíveis formas degeneradas da elipse. À medida que o plano vai subindo aqui, você vai diminuindo o tamanho da elipse, aí ela fica um ponto, aí ela some, aí não intercepta nada e volta a interceptar aqui num ponto, e depois a elipse vai abrindo novamente à medida que o plano se move para cima. Tá? Deixa eu observar uma coisa a respeito dessas hipérboles aqui. Assim como no hiperboloide de uma folha, dois cortes aqui são hipérboles. Mas, diferentemente do hiperboloide de uma folha, no de duas folhas, as hipérboles são sempre na mesma, tem sempre a mesma posição. Ela nunca forma aquele x, certo? Nunca forma as retas concorrentes, que é uma hipérbole degenerada, tá certo? Porque a hipérbole degenerada meio que acontece no momento em que uma hipérbole toca a outra num ponto, né? Está próximo a tocar num ponto. Aqui elas nunca se tocam, não tem nenhum plano onde forme essa forma degenerada, que são as duas retas concorrentes, tá? Isso porque é um hiperboloide de duas folhas, ok? Muito bem, então é isso. Essa é a primeira parte. Vamos ver em seguida a parte dos paraboloides.